Olá pessoal, então o professor Chicão na área do eixo de Ciências da Natureza. Essa é uma aula específica para você que está no polo, então é uma aula especial. Então acompanhe que eu acredito que vocês vão gostar, tá? Falaremos de cadeias alimentares e magnificação trófica. Cadeia alimentar acho que é um pouco mais simples, mas magnificação trófica, o que é isso? Calma, que nós já vamos resolver o seu problema, ok? Então observem aí a primeira questão, cadeias alimentares, né? Cadeias alimentares é uma constante passagem de matéria e de energia pelos seres vivos de uma comunidade. Então, a sequência de seres vivos em que um serve de alimento ao outro é chamado de cadeia alimentar. É o simples, né? Então, uma relação simplesmente de alimentação, e aí você tem aí a passagem de matéria e de energia pelos seres vivos dessa cadeia, ok? Muito bom. E aí, o interessante para nós hoje é entendermos rapidamente quais são os integrantes de uma cadeia, tá? Para que a gente possa entender, então, aquele termo que eu coloquei no começo de magnificação trófica. Então, integrantes de uma cadeia alimentar. Os primeiros integrantes, que é a base de uma cadeia alimentar, são os seres chamados de produtores. Então, são organismos autotróficos. O que é isso? Autotrófico. São aqueles seres que conseguem produzir substâncias orgânicas a partir de gás carbônico, água e sais minerais. Então é o famoso processo de fotossíntese. Nesse caso, esses organismos vão produzir então o próprio alimento. Então, quais são, professor, exemplos de seres produtores? Nós temos aí as plantas no ambiente terrestre, né? E as algas no ambiente aquático. Então esse é o primeiro integrante de uma cadeia alimentar. Passando para os dos produtores, nós vamos para os consumidores. Como o próprio nome já diz, os consumidores são aqueles que consomem outros seres. Como eles são os consumidores, ou seja, não produzem substâncias orgânicas, são chamados de seres heterotróficos. São aqueles que se alimentam de outros seres por não produzirem substâncias orgânicas o próprio alimento, tá? Então, dos consumidores, nós temos aqueles classificados como primários, secundários e terciários. Os consumidores primários são os animais geralmente herbívoros, por quê? Porque eles vão se alimentar dos produtores. Então, é o primeiro consumidor primário. Aqueles que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários, e aqueles que se alimentam dos consumidores secundários são chamados de terciários. O professor acaba aí? Não. Tem mais, quaternário, assim por diante. Então, mostrei esses três aqui para vocês. E aí nós chegamos nos decompositores, que também são seres que fazem parte de uma cadeia alimentar. Os decompositores são aqueles que promovem a reciclagem da matéria orgânica. São os fungos e as bactérias. Como assim, professor, a reciclagem da matéria orgânica? Veja bem. Imagine que você esteja aí na sua casa e que tudo que você se alimenta, que você consome, se joga no chão. Então não tem ninguém para limpar, ninguém para fazer essa limpeza da sua casa, com esse lixo que você acabou jogando no chão. E aí a gente tem que pensar então que se você não limpar, vai virar uma sujeira danada, não vai? Vai ficar um fedido, enfim. Na natureza nós temos esses recicladores, tá? Que eles vão pegar esses restos de seres vivos que morrem, pedaços de seres vivos, parte de seres vivos que acabam caindo na natureza e eles vão reciclar, ou seja, vão decompor essa matéria e é interessante porque devolvem para a natureza nutrientes. Então o interessante é que eles são os grandes aí recicladores da natureza. Quem são? Então, os fungos e as bactérias. São seres importantes para o meio ambiente. Ok? Então, esses são os integrantes de uma cadeia alimentar. Então, vamos ver uma cadeia alimentar na íntegra aí, para que a gente possa entender melhor. Então, imagine a seguinte situação. Coloquei 3 exemplos de cadeia alimentares para vocês. 3 possibilidades. Tá? Isso aqui é muito grande, é muito amplo. Mas imagine que nós temos aqui a primeira, uma alga, por ser aquele indivíduo que produz substâncias orgânicas, que produz seu próprio alimento, são classificados como produtores. E aí nós temos aqui o caramujo, que vai se alimentar da alga. Essa setinha que vocês estão vendo em vermelho, que eu acabei de riscar, é uma setinha que indica que aquele ser serve de alimento para um outro ser, tá? Então, nesse caso,
O caramujo, ele é um consumidor primário, ou seja, é ele que se alimenta da alga, tá? Pela primeira vez aí. Aí depois o caramujo, ele serve de alimento para um peixe, o peixe é o consumidor secundário. E o peixe vai servir de alimento para a ave, que a ave é o consumidor terciário. A mesma coisa se aplica à cadeia de baixo. Então nós temos aí uma planta que é um produtor que serve de alimento para o besouro consumidor primário, o sapo consumidor secundário e a ave um consumidor terciário. Ah, professor, e os decompositores que você falou? Calma, João, calma que nós vamos chegar lá. E aí, na terceira cadeia alimentar, nós temos lá um produtor, né, que vai servir de alimento para o consumidor primário, e que será de alimento para um consumidor secundário. Ah, professor, então não necessariamente tem que chegar até o terciário? Não, tá? Dependendo da cadeia alimentar, nós temos aí esses exemplos. Então vamos seguir com outro exemplo. Olha só, um vegetal, para você ver como o tamanho de uma cadeia é muito grande, tá? Um vegetal é um produtor, né, que serve de alimento para o consumidor primário, que no caso é o grilo. O grilo vai servir de alimento para o sapo para a cobra e o gavião vai ser o consumidor quaternário, tá? Essa é uma cadeia alimentar também. E aí, colocando os decompositores, que nos dois primeiros slides eu não coloquei para vocês, mas a gente pode reparar que a planta, tá? A árvore serve de alimento para o rato serve de alimento para a cobra e a cobra serve de alimento para a ave. E aí, o interessante é que nesse slide vocês estão vendo que todos apontam para os seres decompositores. Por que isso, professor? Porque em algum momento na vida deles, né, ou no final da vida, eles vão servir de alimento para os decompositores. Então, os decompositores vão devolver tudo aquilo que eles acumularam para a natureza. Então, essa é uma cadeia alimentar. Por que você está dizendo isso? Porque é interessante de uma cadeia alimentar vocês pensarem que ela é extremamente sensível, pessoal, tá? Principalmente a impactos ambientais. Então, vou colocar aqui, vou voltar numa imagem para vocês entenderem isso, como ela é importante, né, aqui no ambiente. Então, veja como é sensível uma cadeia alimentar. Imagine a seguinte situação. Imagine que dentro dessa cadeia alimentar que eu estou mostrando para vocês, algum ser vivo sofre alguma queda de população, alguma coisa aconteceu que matou esse ser vivo. Então, vou pegar o exemplo aqui do sapo. Imagine que o sapo, por alguma poluição, uma contaminação ambiental, por alguma predação, aconteceu algum problema, o sapo morreu dentro dessa cadeia alimentar. Perguntinha, o que pode acontecer com a população de grilos? Aumentar ou diminuir? Obviamente, a população vai aumentar. Por quê, professor? Porque o sapo, que era o consumidor do grilo, já era. Então, nesse caso, o grilo vai aumentar. O que vai acontecer com a população vegetal? Aumentar ou diminuir? Diminuir. Por quê, professor? Porque agora tem bastante grilo que está se reproduzindo numa velocidade muito grande e não tem o sapo. Então, a população de vegetal vai servir de alimento para muitos grilos. E assim por diante. Provavelmente, a população de cobra vai diminuir e a população de gavião também vai diminuir. Ah, professor, mas eles não podem comer outra coisa? Claro que sim, mas aí eles vão acabar desbalanceando uma outra cadeia alimentar. Ah, então por que você está mostrando isso? Para demonstrar que elas são extremamente sensíveis, tá? Porque é o assunto que nós vamos falar aqui de extrema importância, que é esse aqui. Então veja, magnificação trófica, entenda. Existem substâncias no ambiente que elas não são biodegradáveis, ou seja, não são decompostas por micro-organismos. Então elas ficam no ambiente por anos. Qual é o problema disso tudo? Vou colocar aqui alguns exemplos. O chumbo é uma substância, o mercúrio é uma substância e até aquelas substâncias como plástico, detergente, inseticidas são substâncias não biodegradáveis. Isso significa que eles ficam no meio ambiente. Qual é o problema disso tudo? Que se por alguma ventura, assim, por algum momento, uma espécie se alimentar ou entrar em contato com essas substâncias vão ficar acumuladas no corpo dos seres vivos. Isso se chama bioacumulação.
Ah, professor, qual é o problema? O problema, velho, calma, olha só. Imagine aqui, eu vou dar um exemplo de uma substância que ficou acumulada e aconteceu esse caso em 1932 do Japão. Então, uma indústria de mercúrio, é a substância que eu coloquei para vocês, despejou, né? Uma indústria no Japão despejou mercúrio no mar ali. E aí qual foi o problema? Esse mercúrio ele foi absorvido, porque uma substância bioacumulativa, ela fica dentro do corpo, então ela não sai, então ela vai sendo acumulada. Então nós temos aí o plâncton, que é a base de uma cadeia alimentar, entrou em contato com esse mercúrio e foi absorvido. O molusco, que se alimentou do plâncton, também foi contaminado. E o peixe também. Ah, professor, qual é o problema? O problema é que nós nos alimentamos desse peixe aqui. E aí, qual foi o resultado disso tudo? Em alguns anos depois, em 1950, as pessoas começaram com problemas. Por exemplo, 1.000 pessoas morreram e 2.000 ficaram surdas devido às complicações, ou seja, a contaminação dessa cadeia alimentar por conta do mercúrio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outro exemplo lá. Então imagine essa seguinte situação. Estou mostrando para vocês uma cadeia alimentar aquática em que começa lá com plantas do fundo, vai para o caramujo, lambari, peixe maior e a garça. Uma substância não biodegradável, ela vai ser acumulada em todos os seres de uma cadeia alimentar. E digo mais, quem se prejudica no final é sempre o último. Ué, por quê, professor? Imagine a seguinte situação. Derramamos aqui nessa água, então, uma quantidade de mercúrio. A planta aqui do fundo vai absorver essa quantidade de mercúrio. Então, absorveu. O caramujo, quando for comer a planta, quando ele se alimentar, ele vai também acumular essa quantidade de mercúrio, que é um exemplo que eu estou colocando para vocês. Só que o problema do caramujo é que ele não come só uma partinha da planta, ele come duas. E aí, então, ele se contaminou 2 vezes. Ah, professor, beleza. Então, o caramujo, quando ele serve de alimento para o peixe, que é o lambari ali, quando ele for se alimentar do caramujo, ele não come só 2 caramujos, ele come 3. Então, ele está um pouco mais contaminado que o caramujo. Se, no caso do lambari, servir de alimento para um peixe maior não se satisfaz só com um lambari. Ele se satisfaz com 4 lambaris. Então, ele vai se contaminar mais vezes. E aí, por último, uma garça que não come só um peixe, vai comer 4, 5 peixes. Então, a garça, ela vai se contaminar, é a maior contaminação dentro dessa cadeia alimentar. Ah, professor, qual é o problema? O problema é quando você tira essa garça e coloca nós. Olha que interessante, né? Então, nós temos aí, imagine essa seguinte situação, nós temos nesse ambiente alguma toxina, algum metal pesado, né, o mercúrio ou agrotóxico, foi jogado na água, os seres foram absorvendo isso e servindo de alimentos para os peixes pequenos, para os peixes grandes, e aí quem que vai comer tudo isso no final? O ser humano. Ou seja, nós estamos nos intoxicando, né, indiretamente, né, com essa cadeia alimentar. A gente acha que nós não prejudicamos o meio ambiente, mas nós prejudicamos e muito, achando que jogar lixo, alguma toxina no oceano, não vai voltar para nós? Vai voltar para nós. Olha aí que eu estou mostrando a magnificação trófica e a bioacumulação. Então, imagine a seguinte situação, nós tivemos aí em 2015 um desastre que aconteceu, foi o desastre de Mariana. A mineradora São Marco derramou aí 62, deixa eu tirar aqui para vocês, derramou 62 milhões de litros de rejeitos tóxicos, atingindo a cidade e o rio. Já chegou no oceano, essa lama tóxica então está espalhada no rio, então nós vamos ver problemas aqui a alguns anos, não dá para dizer agora o tamanho do impacto, já se sabe que tem um grande impacto, mas daqui a alguns anos essa substância tóxica, infelizmente, vai estar aí contaminando os peixes, que com certeza vai voltar para nós. Então, um desastre muito grande que aconteceu. Então, essa amplificação biológica é a mesma coisa que magnificação trófica, tá? Então, o consumidor, o último, vai se prejudicar quanto a isso. Beleza? Bom, e aí eu trouxe para vocês um exercício para que a gente possa fazer junto, para ver se realmente esse conteúdo aí foi bem explicado, então vamos colocar na prática. Então imagine, a figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa.
As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos, ou seja, é uma cadeia alimentar em que a planta, tá? Essa aqui que vocês estão vendo, ela serve de alimento tanto para o caramujo quanto para os peixes menores. Os dois servem de alimento para um peixe maior e esse peixe maior vai servir de alimento lá para o pássaro que está ali fora, beleza? Então a pergunta é, sabendo-se que o mercúrio se acumula, quem mesmo? Então grifa ele aí. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento de metal? Como vocês sabem, aquele que vai mais se prejudicar dentro de uma cadeia alimentar é o último. Naquele caso, quem era o último? As aves. Então as aves, pois são os predadores do topo de uma cadeia alimentar e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Portanto, a única alternativa que pode ser é a letra A. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero ter contribuído para vocês aí uma boa avaliação.